Bom dia, bom dia. Aqui estamos em mais um dia abençoado, graças a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos alcançou. E é sempre maravilhoso poder falar de Deus, é sempre maravilhoso poder compartilhar sobre o reino de Deus, sobre os ensinamentos da palavra. E tá sendo muito gratificante, como eu já tenho falado aqui, porque tá sendo tipo, todo dia eu vou me alimentando mais, todo dia eu vou buscando e todo dia Deus ele vai falando de uma maneira diferente, de uma maneira nova. E isso é maravilhoso, isso é muito bom mesmo. E eu espero que também você esteja sendo abençoado, que você esteja sendo transformado, porque esse ano de 2022 é um ano de transformação, é um ano de você, sabe, deixar do jeito que a sua vida tava, de lado, de viver as mesmas coisas e começar a viver algo novo todo dia. E quando você aprende algo novo todo dia, você começa a se transformar todo dia. Você começa a se adaptar, a praticar coisas novas, praticar tudo novo. E é maravilhoso. Bom dia, seja bem-vinda. Um beijo enorme. E hoje nós vamos falar sobre acepção de pessoas. Ontem eu estava lendo sobre esse assunto aqui, estou estudando o livro de Atos, e é muito louco, né? As coisas que foram acontecendo naquele período. E Deus, ele mostra pra gente que ele não faz acepção de pessoas, e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso. Mas é isso, nós estamos aqui no dia 19, mas já parece que já se passaram os 3 meses, mas tudo bem. Graças a Deus tem sido cada dia um dia novo, um dia diferente, um dia de novos aprendizados, um dia onde a gente tem visto realmente a mão do Senhor a respeito de tudo, a respeito das nossas vidas. Aqui eu já alimentei o espírito, já alimentei o corpo no sentido de praticar uma atividade física, e agora eu estou alimentando minha alma, que é compartilhar aqui esse conhecimento com você. Então, você que está aqui, clica nesse coraçãozinho aqui para avisar para o Instagram que nós estamos aqui, que é para ele chamar e avisar outras pessoas. Embora seja muita gente dormindo, mas tem umas pessoas aí que acordam cedo também, que podem estar nos ouvindo. Você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal, que a gente está sempre colocando vídeos novos aqui para você estar sempre acompanhando esses momentos, né, onde nós estamos falando aqui a respeito da palavra de Deus. Michele, de onde veio esse desafio? Por que tu está fazendo isso? Bom, no final do ano passado, lá no finalzinho de 2022, na última semana especificamente, eu estava sendo muito cobrada, me senti muito cobrada assim mesmo por Deus, por ter um dom de ensinar e não usar isso com várias pessoas, né? E aí eu me senti muito cobrada em relação a isso, então veio assim na minha cabeça de fazer essas 365 lives ensinando coisas do reino de Deus. Que eu já dou aula na escola bíblica, né? Mas tem outras pessoas que também precisam ouvir sobre isso. Então tá sendo muito maravilhoso. Todo dia eu tô aprendendo algo novo. Então quem ensina aprende em dobro, e tá sendo muito bom, muito gratificante, né? E eu espero que pra você também. Então é isso, exatamente. Sair das 4 paredes, sair lá da onde eu já estou ensinando todo dia. E isso que aqui na internet, né, chega para qualquer pessoa, em qualquer lugar que ela estiver. Então ela vai estar aprendendo um pouquinho e eu posso estar contribuindo de alguma forma na vida dela. E foi algo assim que Deus me deu. Eu tenho uma facilidade muito boa assim de passar conhecimento, e graças a Deus eu tô começando, né, a usar isso, né, a favor do reino de Deus. E é isso, é você pegar o seu talento, pegar aquilo que você é bom e usar em favor do reino, em favor da obra de Deus, para que ele venha através da sua vida transformar muitas outras pessoas. Amém? Então vamos ler aqui em Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça.
Naquela época, aqui nesse momento, aqui onde está acontecendo essa situação, Pedro, ele falava muito assim de Jesus, ele era testemunha, né, de Jesus, daquilo que Jesus tinha feito naquela época. Então ele saiu para pregar o evangelho para todas as pessoas, né, assim como a ordem que Jesus deu, né, ir de pregar o evangelho para todas as criaturas em todos os lugares, né. Então ele foi indo e pregando. Só que até o momento ele pregava somente para as pessoas que eram judeus, somente para os judeus, que ele entendia que quem que tinha que receber mesmo o Espírito Santo, ali aquela palavra, aquele evangelho, era somente os judeus. Então ele ia somente nas cidades que eram judeus e falava assim sobre Jesus, e algumas pessoas se converteram. Só que chegou um momento onde o Espírito de Deus falou para ele que era para ele poder expandir, poder falar com outras pessoas a respeito do reino, porque não era só para eles, não era só para os judeus, né? Tanto é que Deus ele trouxe uma visão para Pedro nos versículos anteriores, depois você pode ler com calma, de uma visão onde, e no final ele fala assim, não chame de puro aquilo que eu purifiquei, o próprio Deus falando para ele. E nesse momento aqui, Pedro foi chamado para uma casa onde as pessoas não eram judeus, né? E naquela época, os que eram judeus, eles não podiam se misturar com o que não eram, mas só que estava quebrando um padrão ali. O Senhor Jesus, ele estava quebrando aquela religiosidade, aquelas regras que só quem podia ter acesso ao trono, que só quem podia ter acesso a Deus era somente os judeus. Então, naquele momento, Pedro estava pregando para muitas pessoas que não eram judeus, que não nasceram ali naquela religião, que não aprenderam aquelas leis de Moisés. Eram outras pessoas. Michele, o que tu quer dizer com isso? Se até o próprio Deus, ele não trata ninguém de maneira desigual, por que nós fazemos isso? Você já prestou atenção como a gente fica analisando as pessoas e fica dizendo assim, essa daqui pode ser meu amigo, essa daqui pode ter acesso ao reino, esse daqui não pode, esse daqui pode fazer isso, esse daqui não pode. Meu amor, bom dia, seja bem-vinda. E a gente fica, sabe, fazendo acepção, fazendo separação de pessoas que podem receber Jesus e pessoas que não podem, de pessoas que podem ter acesso às coisas do reino e pessoas que não podem. Eu estava assistindo uma live e alguém falou algo assim muito interessante, que como é hipócrita de muitas pessoas, de muitas igrejas, aceitar a pessoa que comete o adultério e não aceitar o homossexual. Os dois estão em pecado, os dois fizeram algo de errado, mas parece que um pecado é pior do que o outro, mas isso não existe diante de Deus. Deus, ele aceita todos como estamos, e às vezes nós mesmos, como cristãos, acabamos afastando as pessoas do reino de Deus por fazer essa separação. Esse irmão ali, ele traiu a esposa dele, então eu não vou nem chegar perto dele. Esse daqui fez isso, esse daqui se relacionava com homem, com mulher. Não, eu não vou chegar nem perto dele. Mas Jesus, ele não fazia isso. Ele não fazia acepção de pessoas. Tanto é que ele chegava perto da prostituta que chegou perto dele, e dos leprosos, que naquela época os leprosos eles não podiam chegar perto das pessoas, mas mesmo assim, Jesus ele curou aquele homem, tocou nele, né, no leproso. Então, quando a gente fala a respeito não só do reino de Deus, mas de todas as outras coisas, é preciso a gente entender que não há necessidade de fazer essa separação de pessoas, que a acepção é separação, quando você afasta as pessoas de determinada coisa, né? Às vezes a gente usa muito do nosso olhar, de julgar mesmo aquela pessoa. Às vezes quando chega um mendigo, alguma coisa, esse homem tá todo sujo, não quero nem chegar perto. Sendo que Deus ama todos da mesma maneira. Não existe pecadinho, pecado ou pecadão, é tudo pecado, independente se alguém faz isso ou aquilo. Tem uma coisa muito séria na Bíblia que muita gente não dá importância para isso, que fala assim, que os assassinos não vão entrar no reino de Deus. Ponto. Aí a pessoa pensa assim, eu não sou assassina, não matei ninguém. Mas em outro versículo fala, aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, a partir do momento que você odeia o seu irmão, Michele, odiar é uma palavra muito forte, eu só não gosto dele. Tá no mesmo sentido, sabe?
quando você se deixa levar, sujar o seu coração com a mágoa, com ressentimento e não ama aquele outro irmão, você acaba sendo um assassino, sabe? Então, às vezes, a gente fica julgando o tamanho do pecado das pessoas, sendo que a gente tem que olhar para dentro de nós, dentro da gente, né? O que nós estamos fazendo, o que nós somos, o que está dentro do nosso coração que a gente tem feito que tem nos afastado de Deus, ou nos afastado das outras pessoas, não é? Às vezes a gente fica fazendo muito essa separação. Teve uma época, e numa outra igreja que eu estava, que estava sendo demais assim, essa questão de panelinha, e eu odeio isso, não gosto mesmo, de jeito nenhum, porque as pessoas, algumas ficam se sentindo totalmente excluídas, né, da sociedade, das coisas, dos grupos, e não consegue produzir, não consegue se enturmar, e acaba se sentindo sozinha, acaba se afastando, né? Esse negócio de panelinha é horrível, 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 e no meio dos jovens existe demais, né? Quando eu era adolescente e tinha essas coisas, eu ficava muito irritada, na verdade, porque eu sempre era aquela estranha, né? Eu sempre era a menina que não se enturmava muito com as pessoas, que era muito comunicativa, que falava com todo mundo, mas que não ficava ali em grupinho, não se enturmava nos grupinhos, porque eu não me encaixava com aquelas meninas, né? Porque algumas eram, sei lá, muito bonitas, tinham um corpo diferente, e eu sempre fui aqui um pouco diferente, né? Eu gostava de falar, de ler, de coisas que eu lia, e como elas não liam, então elas não se encaixavam, né, muito bem. Então eu me sentia muito mal por isso, porque as pessoas, elas me excluíam ali daqueles grupos, me excluíam até quando eu era do grupo de dança. Eu já fui de um grupo de dança, e dentro do grupo de dança tinha ali os grupos, né, umas meninas que era a chefona, que eram as coisas, e tinha outras ali que ficavam na margem, e eu era das que ficava na margem, que não sabia dançar direito, que tentava me adaptar, mas que eu sentia ali, sabe, as pessoas falando ali de mim, tanto que eu acabei me desanimando e saí. Então, às vezes a gente faz isso com as pessoas, né, de ficar separando, de ficar, você não, sabe, de maneira direta ou até indireta, de afastar as pessoas da gente, ou afastar as pessoas de Deus, por achar que aquela pessoa não merece, porque ela não é boa o suficiente, porque ela não sabe de nada, porque várias coisas, né, as pessoas ficam afastando, ficam se distanciando, impedindo que o próprio Deus, ele age na vida daquelas pessoas, sendo que ele falou para Pedro, olha Pedro, você não pode dizer que é impuro aquilo que eu purifiquei, nunca exponha ninguém, exatamente, e tanto é que depois, quando Pedro voltou para a cidade onde ele estava, onde tinham os judeus, os outros judeus chegaram lá e falaram assim, o que é isso, Pedro, de onde você está vindo, porque nós ouvimos falar que você foi para a casa até esqueci o nome da pessoa, de Cornélio, você foi pra casa de Cornélio, você sabe que não pode entrar lá, e não sei o que, e começaram a falar várias coisas, e depois Pedro disse pra eles assim, olha, o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus falou pra mim que eu não devo fazer essa acepção de pessoas, que eu não devo chamar de impuro aquele que ele purificou. Então quem faz a obra é Deus, não é a gente. Às vezes a gente quer colocar o nosso dedo assim, sabe? E ficar dizendo assim, não, isso pode, isso não pode. Muitas igrejas fazem muito isso, né? Criaram-se um sistema onde as pessoas não têm a liberdade de deixar o próprio Espírito Santo transformar, de deixar o próprio Espírito Santo falar com as pessoas, de mudar a vida delas, de mudar o coração delas, porque a palavra diz que quem faz a obra é o Espírito Santo, não é eu nem você. Então o nosso papel é aceitar a todos com amor, é aceitar a todos do jeito que eles foram feitos, do jeito que Jesus fez. Então, quando as pessoas elas começaram a criticar Pedro por isso, ele falou assim, olha, Deus ele falou pra mim que eu não posso chamar de impuro aquele que ele purificou, então quem faz a obra é ele, não é eu. Então naquele momento eles começaram a entender, mas mesmo assim ainda ficou muito nó na cabeça de muita gente, e ficou assim uma guerra, uma briga entre judeus e não judeus, porque eles queriam, sabe, os judeus tinham ciúmes dos não judeus, sabe, eles queriam assim Jesus só para eles e não queriam para os outros, sendo que Jesus ele não faz isso, sabe, ele veio para todos. Às vezes as pessoas se sentem assim muito mal porque queria ter uma oportunidade de sentir a presença
presença de Deus, queria ter uma oportunidade de ir até a casa de Deus, só que ela não vai porque ela está afastada e ela está com vergonha. Não vergonha de Deus, mas vergonha das pessoas, de como as pessoas vão olhar para ela, de como as pessoas vão julgar elas. E que evangelho é esse que a gente afasta as pessoas de Deus só pelo olhar, só pelo julgar? Que evangelho é esse que a gente vive, que não é como Jesus ensinou, né? Tem muita gente que faz isso, e isso é muito prejudicial, porque a gente acaba afastando as pessoas de Deus, e agora tá chegando um momento, é possível sentir isso, que é o momento de resgatar, sabe? Aquelas pessoas que um dia foram de Deus, que um dia estiveram na presença de Deus. Muita gente já ouviu falar do Evangelho, muita gente já ouviu falar que só Jesus salva, que elas precisam aceitar Jesus, mas tiveram muitas pessoas que se perderam no caminho. E chegou a hora de nós resgatar essas pessoas. Chegou o momento de nós mostrarmos para elas que elas também são importantes para Deus. Mas não há como fazer isso com orgulho. Não há como fazer isso julgando as pessoas. Não tem como deixar Deus agir se a gente não olhar para nós mesmos e entender que quem faz a obra é Deus, não é a gente. É incrível o olhar de julgamento de muita gente, é incrível, é incrível. E assim Deus ele não consegue agir. Ele não consegue. Nós precisamos realmente rever os nossos conceitos, rever os nossos preconceitos. Que é preconceito? É um conceito pré-criado, né? Rever tudo isso para que nós possamos entender que o próprio Deus ele não faz essa acepção de pessoas. Ele não faz essa separação, sabe? De que você pode me servir e você não pode. Você pode receber o meu espírito e você não pode. Ele não faz isso. E o mais legal aqui é que quando Pedro estava na casa de Cornélio, tinha várias pessoas ali reunidas, e o próprio Cornélio recebeu um anjo na casa dele dizendo assim, olha, vai lá buscar Pedro porque eu tenho algo para falar para vocês. E isso é muito bacana porque ele se deixou, ele era já uma pessoa de oração, ele era já uma pessoa que ajudava os pobres, né, que se dedicava, e Deus ele viu no coração dele algo bom e ele queria derramar o Espírito Santo sobre a vida dele, né? Então naquele primeiro momento, como tudo era muito novo, eles precisavam de intermediários. No caso, o Cornélio em si, ele precisava que Pedro fosse na casa dele para que eles fossem tocados ali pelo Espírito Santo. E Pedro precisava quebrar esse paradigma na cabeça dele de que todos tinham acesso, todos poderiam ter acesso. Você e eu temos esse livre acesso. Acesso ao reino, acesso a Jesus. Todos têm, independente de raça, de cor, de religião, de todos podem ter esse acesso, mas é uma decisão interna. E quando nós, como cristãos, acabamos afastando essas pessoas de Deus, a gente acaba impedindo que Ele faça a obra, que o Espírito Santo faça a obra. Não existe pecado maior que o outro. Não existe. Isso tudo é pecado. Tudo faz a pessoa se afastar de Deus. Mas o nosso papel é receber essas pessoas e mostrar o quanto elas são amadas. Tá se levantando um grande número de pessoas que estão se afastando de Deus. É incrível isso. Quando fala lá em Mateus, né, que o amor de muitos se esfriaria, não é o amor das pessoas dos ímpios, né, que não conhecem a Jesus, da iniquidade. A iniquidade são as pessoas que já conheceram Jesus, que já viveram, que já tiveram uma experiência com Ele e agora estão afastados, agora estão incrédulos, agora estão longe da presença de Deus. Então isso está aumentando, está se multiplicando, e um dos maiores motivos, né, que isso está fazendo é por causa dos que se dizem cristãos. Infelizmente, dos que se dizem cristãos, porque acabam afastando, acabam assim, sabe, julgando aquela pessoa, acabam assim, crucificando ela, sendo que a gente tem que olhar para nós, para dentro de nós, e ver o que precisa ser mudado. E às vezes a gente sozinho a gente não consegue, e por isso a gente pede a ajuda do Espírito Santo. Senhor, me ajuda, eu não consigo ver, eu não consigo olhar para dentro de mim e tirar os meus pecados, ou me livrar dos pecados, eu não consigo, então me mostra.
né? A gente precisa ter esse coração como Jesus, né? Todo dia eu estou pedindo para Deus isso, que Ele me ensine a ser como Jesus, que Ele me mostre a ser como Jesus, porque Jesus, embora Ele fosse o Deus Todo-Poderoso, Ele também veio como um homem. E lá em 1 João fala que se você ama Jesus, né? Se você se diz ser servo de Deus, você tem que andar como Jesus andou. E como Jesus andava? Com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, de perdoar, sabe? De ver todas aquelas pessoas ali chegando, acho que um momento mais forte mesmo do verdadeiro amor ali de Cristo, quando a gente olha, vê aquela cena, né, do filme onde todo mundo tá xingando ali Jesus e ele olha para todo mundo e fala assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Será que você consegue, como cristão, chegar nesse nível de olhar para as pessoas que te fazem mal e dizer assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem? Nos versículos anteriores fala da história de Estevão, que Estevão foi crucificado não, apedrejado até a morte. E no momento que ele estava sendo apedrejado, isso é muito forte, chega quando eu li eu me arrepiei todinha. Quando ele estava ali sendo apedrejado, ele olhou para o céu e conseguiu ver Jesus ali no trono. Deus permitiu que ele tivesse essa visão, sabe? De olhar assim, e ele se sentiu tão feliz, e mesmo ele sendo apedrejado ali, todo mundo jogando pedra. E olha o que ele falou, ele disse: Deus, ele estava olhando para o céu e teve uma visão ali de Jesus do lado de Deus, do trono, e aí ele só disse assim: Deus, perdoa-os porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Olha o nível. E às vezes a gente não consegue nem perdoar alguém que teve uma dívida com a gente, que fez algo ruim pra gente, a gente não consegue. Ah, porque eu sou, sabe, eu sou humano, então eu não sou besta. Não é isso, gente. Olha o que Jesus passou, cara. Olha o que Jesus passou. O que Estevão, o que Paulo. É só você ler, tá tudo na Bíblia. É só você estudar, pegar, mergulhar e entrar de cabeça e tentar e pedir a revelação do Espírito Santo para te mostrar. Às vezes a gente tá tanto tempo na igreja, tá passando por tantas coisas. Agora eu tava orando. E aí eu tava me lembrando, assim, que eu já vou fazer 30 anos no mês que vem, mas eu já tenho 22 anos que eu sirvo a Deus. 22 anos. Eu entrei com 8 anos na igreja. E tive vários altos e baixos, mas agora eu tô vivendo algo que eu nunca vivi antes. E às vezes a gente passa tanto tempo na igreja, sabe, acostumado, acomodado, só sentado, sem fazer nada, só, sabe, vivendo no automático como um zumbi. A igreja tá cheia de zumbi, vivendo no automático. Vou pra casa, depois eu vou trabalhar e vou na igreja e pronto, acabou. E todo dia eu vivo a mesma coisa, todo dia. A gente tava falando agora sobre isso, eu e o Ellison, que às vezes a gente vive todo dia a mesma coisa, tão uma repetição tão grande que como que a gente pode se permitir deixar o Espírito de Deus agir se a gente não buscar esse algo novo, né? É impossível. Léo, seja bem-vindo. E é sobre isso, é sobre você buscar esse algo novo. Independente de quanto tempo você esteja na igreja, você não pode deixar esse acomodar. Ver aquelas pessoas e ficar fazendo a separação. Esse irmão ali não é de Deus não, porque ele está fazendo isso. Ao invés de apontar o dedo para ele, tenta entender, ou então ore pela vida dele. Às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa vida, com aquilo que nós vamos ter, com aquilo que nós vamos buscar, com aquilo que nós vamos conquistar, às vezes com os problemas da nossa casa, da nossa família, e acaba esquecendo do outro, acaba esquecendo do próximo. Quando o próprio Jesus disse que nós devemos amar Ele sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Quantas vezes alguém já chegou pra ti precisando, sabe, de uma palavra e você não conseguiu nem dar essa palavra porque não conseguiu nem, sabe, sentir não conseguiu sentir o Espírito de Deus agir sobre a sua vida porque você estava preocupado julgando ela, né? Às vezes nós somos assim, a gente fica tão preocupado e não consegue falar nada com ninguém porque a nossa cabeça está ocupada assim, sabe, com as nossas coisas, com aquilo que nós queremos, quando precisa ser para aquilo que o Deus quer, para aquilo que o reino de Deus quer. A gente precisa aprender a dividir a nossa vida e cuidar das 3 esferas: corpo, alma e espírito.
Nós temos os três. E a gente se preocupa tanto com o corpo e esquece da alma e do espírito. O que é o corpo? São as coisas materiais. São aquilo que você faz no dia a dia, até a sua própria saúde, aquilo que você come. A alma é quem você se relaciona, o que você deixa entrar no seu coração. Aquilo que você que deixa entrar na sua mente, os seus pensamentos, aquilo que você faz no seu dia a dia. E o espírito é o seu relacionamento com Deus. E há uma enorme briga entre o corpo, né, e o espírito, entre a carne e o espírito. Há uma briga enorme, gigante. Estava até conversando agora com ele sobre isso. Às vezes a gente fica tentando imaginar, né, como que é essa briga, mas acontece de maneira minuciosa, você nem percebe, mas há essa briga. E às vezes quando a gente alimenta mais a carne do que o espírito, o que é alimentar mais a carne do que o espírito? É quando você se deixa levar por inimizade, por mágoa, por rancor. É quando você se preocupa com o seu próprio eu, sabe? De ver as obras da carne, a iniquidade, ser assassino. E assassino não é só matar alguém, mas sim não perdoar alguém. É quando você se deixa levar pelas coisas da carne. E o espírito é quando você age com amor, com bondade, com compaixão, com paz, com domínio próprio. Tá sendo uma transformação muito grande eu ver o meu espírito, meu esposo sendo praticando o domínio próprio, porque ele no trânsito era uma bênção no sentido de ficar se irritado com todo mundo, mas ele está passando por uma transformação tão grande que eu vejo assim, olha, isso aqui é o Espírito Santo, sabe, o domínio próprio. E você só consegue ter os frutos do Espírito quando você tem essa proximidade com Deus, esse relacionamento com Deus. Deus não quer que você vá ver Ele só de vez em quando, ou fazer aquelas orações como os fariseus, que repetem todos os dias a mesma coisa, sabe? Aí chega, Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor me deu, que o Senhor venha abençoar a minha família, minha casa, que o Senhor venha abençoar fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, que o Senhor não deixa faltar nada, pronto, amém, acabou. Sabe? Todo dia é isso. Não. É você buscar, sabe? E orar, e falar em línguas. E ter um momento, assim, de comunhão com Deus. De você mentalizar. Hoje eu tava mentalizando, eu dançando com Jesus. Nossa, foi lindo. Chega, eu me arrepiei todinha. Ele me pegava no colo e dizia assim, ô filhinha. Eu ouvia isso ele dizendo. Ô filhinha, você passou tanto tempo, sabe, distante, mas eu tava todo o tempo aqui. Eu tava todo o tempo aqui te esperando. E eu tô tão feliz em te ver aqui. Ele falando pra mim. E eu vi ele me colocando nos braços dele. E eu me senti tão amada. E a gente dançou junto. Michele, o que tu tá falando? Tu dançou com Jesus? Sim, eu dancei. Aqui, ó. Quando você começa a ter esse tipo de oração, esse tipo de mentalização, esse tipo assim, sabe? De sair do automático, de sair das coisas que você faz todo dia, que você fala todo dia, e começa a mentalizar isso, sabe? De mentalizar Jesus, e ele vai falando muita coisa pra ti. É muito louco isso, mas é maravilhoso. É maravilhoso. E é treino. Você vai treinando isso, você vai buscando isso. E o Espírito Santo, ele vai agindo na tua vida. E você vai deixando o teu espírito mais forte, mais alimentado. E aí, quando você vê alguém que precisa de ajuda, você consegue ajudar aquela pessoa. Através da sua palavra, através da sua atitude, através do seu testemunho. E aí você começa a perceber o que Pedro falou aqui. Agora eu sei que que de fato Deus trata todos de modo igual. Ele soube isso porque ele permitiu que o Espírito Santo agisse na vida dele. E a gente só consegue agir dessa maneira quando o Espírito Santo age sobre as nossas vidas. Quando a gente permite que ele haja. Mas se você continuar do mesmo jeito, vivendo como um zumbi dentro da igreja. O que é um zumbi, Michele? É uma pessoa que está morta-viva. Que nem é uma pessoa, você nem o que chama, é uma massa, né? Que tá morta-viva, que tá ali, mas tá em outro lugar, sabe? Que tá ouvindo a palavra, mas não consegue praticar, que tá fazendo várias coisas, mas não consegue
as pessoas não conseguem perceber o Espírito Santo nela, porque ela tá do mesmo jeito, a vida não muda, ela não prospera. Ela continua do mesmo jeito, 20, 30 anos, 40 anos, e ela não consegue mudar. E o Espírito Santo não consegue agir na vida dela. Mas, às vezes, a gente ouve essas coisas, né, e fala assim, fulano de tal é desse jeito, ele era assim, não sei o quê. A gente fica procurando as pessoas que a gente acha que é pra estar ouvindo isso, mas se eu tô falando isso aqui é porque é pra você mesmo que tá aqui. Começa a analisar a sua vida, olhar pra dentro de si e ver quem é a acepção de pessoas que você tá fazendo. Quem que você tá afastando do reino? Quem que você tá, às vezes são dentro da nossa própria casa, que você fala uma palavra, fala alguma coisa e aí vem outra assim, ixi, nem parece que tu é crente. Nossa, eu ouvia muito isso da minha irmã, muito, muito mesmo, quando eu era mais nova. Ouvia demais, porque ela sempre ficava, a gente brigava muito, né, na época, e aí depois, do nada ela soltava essa, né, ixi, nem parece que tu é crente, ficar falando essas coisas, ficar brigando comigo, não sei o quê. E quando alguém fala isso pra ti, às vezes a pessoa fica ofendida, né? Eu sou crente sim, eu vou pra igreja todo dia. Cara, o que faz você realmente ser cristão é o que você fala e o que você faz. E quando alguém fala isso é muito vergonhoso mesmo. Mas às vezes a pessoa tá tão focada em si mesma que eu sou crente sim, eu vou pra igreja todo dia, Deus me abençoa, eu oro e Deus me ouve. Será mesmo? Nós precisamos ser testemunhas aqui na Terra daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. E se Jesus ele não faz, ele não entra, tipo, a partir do momento que você aceita Jesus e você permite ele entrar na sua vida e permite que o Espírito Santo entre na sua vida, é preciso haver uma mudança. Eu estava assistindo numa live e tinha uma pessoa que estava testemunhando que ele passou 25 anos, olha só, 25 anos como o Greg Green, né, que chama, que é aquela pessoa que se veste, é um homem que se veste de mulher, e ele era famoso, todo mundo conhecia ele ali na cidade dele, ele fazia shows, ele fazia várias coisas. Mas aí quando ele ouviu a mensagem da cruz, quando ele ouviu a mensagem da cruz, quando ele ouviu, pega aqui meu filho, não tem problema não, pode passar. Quando ele ouviu a mensagem da cruz, quando ele ouviu aquilo que Deus ele tinha para a vida dele, ele começou a mudar. Ele começou a sentir, sabe, um aquecimento no coração dele, e dizer assim, ele vivia com um homem, ele era casado com um homem, morava junto. E aí ele chegou num momento e disse assim, olha, irmão, ele falou pra ele, né, que ele dizendo no testemunho dele, disse assim, olha, muito bom te conhecer, foi muito legal o que a gente passou, mas eu vou aceitar Jesus e vou procurar uma mulher e vou me casar e ter filhos. Quando a pessoa chega nesse nível de falar isso, sabe, de deixar essa vida pra trás, é o Espírito Santo que transforma. 25 anos sendo escravo do diabo mesmo, de se deixar por uma vida. Só que, tipo assim, quem muda isso não é as pessoas, é o próprio Senhor Jesus. E ele já estava frequentando a igreja, já estava cuidando. Então, tipo, quando alguém assim, digamos assim, alguém todo vestido de mulher, né, todo chegando assim, chega na igreja, aí quando alguém olha, ao invés de olhar com olhar de amor, com olhar de assim, sabe, de que aquela pessoa precisa ser resgatada, não, ela olha com olhar de crítica. Vixe, esse daí tá vestido de mulher, ixi, que isso, não sei o que. Entende isso? Então, ele só pôde ter uma vida transformada porque ele foi aceito. E quando a gente impede que a gente não aceita as pessoas, a gente impede que Deus venha fazer o mover dele, venha agir na vida dele, venha agir na vida das outras pessoas. Aí ele estava falando que depois que ele se separou lá e teve um encontro com Jesus, ele foi batizado e tirou, sabe, todas aquelas cascas, aquelas coisas que ele tinha. Ele encontrou a mulher da vida dele e agora eles estão trabalhando para ter um filho, né? Estão lutando para ter um filho. E um testemunho desse é muito lindo, porque foi
permitiu-se que Deus agisse, permitiu-se que o Espírito Santo entrasse na vida daquela pessoa e agisse. Mas como fazer isso? Cabe a nós, eu e você, ter esse olhar para outras pessoas com um olhar de amor, com um olhar que só Jesus tem. A gente sozinho não consegue, gente, não consegue. A gente não consegue perdoar as dívidas. A gente não consegue olhar para o outro com um olhar de amor. A gente não consegue sozinho. A vontade que a gente tem, a nossa natureza humana, aquela que Adão nos fez pecar, que nos deixou ali nas trevas, essa natureza, ela quer destruir, ela quer, falar várias coisas, ela quer responder na mesma altura. Mas não é isso. Não é esse o Evangelho. O Evangelho é de transformação, é de amor, é de perdão, é de paz, de domínio próprio. E é um processo. Nada disso acontece da noite para o dia. Mas quando a gente vai buscando, quando a gente vai se transformando, quando a gente vai tendo esse relacionamento com o Espírito Santo, ele vai, filha, tem que mudar isso bem daqui. Vai. Com a medida que você vai obedecendo, ele vai te dando mais outra missão. E aí você vai subindo os degraus. Vai subindo. Michelle, a gente vai viver perfeito? Não, porque o único que foi perfeito aqui na terra foi Jesus. Cordeiro imaculado. Mas a gente precisa buscar alimentar sempre o Espírito. Quando você passa um tempão na sua vida vendo um bocado de coisa da vida dos outros nas redes sociais, assistindo um filme ou novela, ou outras coisas que não te edificam, quando você fica assistindo um monte de jornal que só fala de morte, você está alimentando a sua carne e não o seu espírito. E há essa guerra, e essa guerra é vencida com escolhas. Quando você decide, eu vou assistir um filme aqui, mas o que esse filme vai me agregar? Eu vou conseguir aprender alguma coisa. Hoje, eu sou uma pessoa que assistia muito filme sério, eu era louca, viciada mesmo. E, todo tempo mesmo, eu chegava em casa, já tava assistindo e virava à noite assistindo um monte de coisa. E aí, ao tempo que eu fui mudando, fui aprendendo novas coisas, eu separei somente o final de semana para assistir alguma coisa. E o que eu tô assistindo no final de semana nem é mais filme, acredita? É documentário. Eu odiava documentário, odiava. Mas agora eu comecei a assistir e a gostar. Porque no documentário a gente aprende um bocado de coisa nova que a gente nem sabia. E é muito legal. E agora o meu tempo está sendo usado para isso. Mas esse processo ele só vem quando você se permite, né? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, que vocês venham analisar isso dentro de você assim. Será que eu estou fazendo acepção de pessoas? Será que eu estou impedindo alguém de vir até Deus? Será que as pessoas olham para mim e conseguem perceber Deus, conseguem perceber Jesus em mim? Se não, é preciso mudar. Michelle, eu não consigo. O Espírito Santo te ajuda. Ele te ajuda, ele tá ali perto de você. A promessa que... gente, a Bíblia tá cheia de promessas, é só você se agarrar, sabe? Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí a pergunta vem, já chegou a consumação dos séculos? Não, né? Já acabou o mundo? Não. Então ele ainda tá contigo. Sabe? Ele ainda tá contigo. Você que precisa chegar até ele, tomar uma decisão de ter um relacionamento com ele pra a vida toda, até ele voltar. E se você ainda não teve essa decisão de aceitar o Senhor Jesus como no seu coração, é necessário fazer isso. E não tenha vergonha do que as pessoas vão dizer, do que as outras pessoas vão falar, porque quem está nesse processo, né, que um dia veio para Jesus e depois saiu e agora quer voltar, ele fica se sentindo muito vergonhoso e às vezes ele não consegue voltar. Não é por ele ou por Deus, mas pelas pessoas. Ele fica se sentindo ofendido pelas pessoas. Mas eu quero te dizer que você tem que olhar para Deus. Ele está te esperando. É pra Deus, não é aos outros, não olha pra ninguém, independente se eles vão te julgar ou não, não olha pra isso, olha pra Ele. Ele é que te quer, Ele é que te ama, Ele que te fez imagem e semelhança dele. Amém? Glória a Deus. Que
Que você tenha um dia excepcional, que Deus ele venha derramar grandes bênçãos na sua vida e que ele venha te mostrar o que ele quer fazer na sua vida. Assim como ele está trabalhando na minha, eu quero que ele trabalhe na tua. E é por isso que eu estou aqui todos os dias. Amanhã, nesse mesmo horário, às 6h27, eu estarei aqui com mais uma palavra abençoada para que Deus ele venha transbordar na sua vida. Amém? Meus amores, tenham um dia excelente. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por estarem aqui. Não é nada eu, aqui não é sobre mim, é sobre o Espírito de Deus, que Ele quer falar com você. Ele quer deixar esse ano de 2022 fazendo na sua vida algo grandioso, mas é preciso você permitir. Já chega de viver como um zumbi, já chega de ter a vida do mesmo jeito, já chega de passar anos e anos vivendo do mesmo jeito, sem ter algo novo, sem ter uma transformação, sem viver a prosperidade, a abundância, sem viver as coisas novas de Deus. Já chega de tudo isso. Eu não quero mais viver assim. E você? Depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós. Amém? Um beijo, ótimo dia, excelente dia e até amanhã nesse mesmo horário, às 6h27.